Adriana Weinstock já aqui com a gente, até porque ela folgou no fim de semana, tá cheia de gás e de notícia, né, Adri? Voltei com muita energia, boa tarde. Nada como uma boa folga. Nossa, eu gosto de ver que a energia dela é assim, né, gente? Toda zen, adoro, toda tranquila. Adri, Papa Leão XIV fazendo uma visita histórica, né? Uma viagem ao Líbano e uma visita, inclusive, muito importante, né? Exatamente, Paula. É a primeira viagem internacional dele. Ele começou essa viagem na Turquia, passou 3 dias na Turquia. Ontem ele chegou ao Líbano, ele tem visitado vários lugares culturais importantes dos dois países, feito discursos pela paz, pedindo a paz tanto na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quanto paz no Oriente Médio, agora no Líbano. Então, principalmente, ele até deu uma declaração para as pessoas seguirem suas vidas mesmo com todas essas bombas em volta delas, né? Agora, eu e você, a gente conversa, inclusive com quem entende do assunto, até para repercutir. É uma visita muito importante. Desde 2012, 2014, se eu não me engano, um Papa não visitava a região. Quem conversa com a gente para explicar a importância desse momento é o professor da PUC Minas, Rodrigo Ayud. Ele também é pesquisador, inclusive, do Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigada por conversar com a gente. Explica um pouquinho para a gente da questão histórica dessa visita e da importância, né? Mais de uma década que um Papa não visitava essa região. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar com vocês. Boa tarde, pessoal de casa. Realmente é uma viagem simbólica, muito importante, na verdade, né? O Papa Bento XVI, ele teve no Líbano em 2012. O Papa João Paulo II também teve em 97. Então, o que é interessante a gente pensar, a primeira pergunta que fica aí, por que, né, o Líbano? Né, e por que agora, como a primeira visita, né, primeiro vai para a Turquia, né, vale lembrar que na Turquia tem a ver também com a comemoração dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia, né, de 325, e que completa agora 1.700 anos, então a ideia ali era celebrar, né, essa data comemorativa e propondo também um diálogo ecumênico com os ortodoxos. Na Turquia tem uma minoria, a população cristã tem ali 1%, né, mas tem uma importância histórica por conta do Patriarcado de Constantinopla, né, que é a atual Istambul, né, Constantinopla. No Líbano é muito importante porque tem muitas questões envolvidas aí. Em primeiro lugar, tem uma instabilidade regional, né, que se agravou a partir do dia 7 de outubro de 2023, quando tem, né, a guerra entre Israel e Hamas, né, e depois os seus desdobramentos regionais, a configuração de genocídio em Gaza, os desdobramentos também no território libanês, né, com os ataques israelenses visando capturar lideranças do Hezbollah, mas que reverberaram também na morte de muitos civis libaneses, tanto no sul do Líbano, quanto também no sul de Beirute. Então, essa urgência, né, essa é uma pergunta importante, por que agora? A urgência dessa ida do Papa para o Líbano tem a ver com uma mensagem, como ele tem falado em todos os seus discursos, uma mensagem de paz, né, para o Oriente Médio e, mais do que isso, a Igreja Católica, de alguma maneira, tentar contribuir com essa questão, né? Seja com a repercussão que isso está causando tanto no contexto local, no Líbano. Eu estava lá até a última quinta-feira, então acompanhei bem esses preparativos. Então foi uma mobilização muito grande. Então tem essa dimensão. A outra dimensão é local, né? Porque no Líbano você tem agora as diferenças sectárias sendo acentuadas, sobretudo por conta da discussão do desarmamento do Hezbollah. Né? O Hezbollah, né, desde a guerra com Israel, esse debate voltou à tona, e o atual presidente, que é o Joseph Aoun, quando ele assumiu em janeiro, ele falou, olha, o meu compromisso é, né, colocar adiante esse desarmamento do Hezbollah. Isso é um interesse também internacional dos Estados Unidos, só que no Líbano não há um consenso quanto a isso. Você tem o Hezbollah, que faz parte, né, da comunidade xiita, e o Hezbollah e os xiitas, eles representam a parte mais importante da coligação, uma das coligações mais importantes do Líbano.
que é a coligação 8 de março. No outro espectro, você tem os sunitas, com o Partido Movimento Futuro, e que tem levantado, junto com seus aliados, essa bandeira para poder desarmar o Hezbollah. Os partidos cristãos, eles se dividem, uma parte está numa coligação, outra parte está na outra. Fato é que há uma tensão interna e até o receio de que uma nova guerra civil aconteça no Líbano. Então o Papa vem com essa mensagem urgente, não só de paz regional, mas também de paz local entre as comunidades no Líbano. São 18 comunidades religiosas, que também são comunidades políticas, né, e que têm cargos no parlamento, tem uma distribuição de poder, né, e há tensões entre elas. Então a ideia é você também ter uma conciliação nacional, como o Papa João Paulo II, lá no fim da Guerra Fria, no fim da Guerra Civil no Líbano, ele também vem com essa coisa de o Líbano como uma mensagem de coexistência de várias comunidades, mas que tem que ser uma mensagem de convivência pacífica e tolerância. Rodrigo, eu queria te perguntar também um pouco sobre a relação dessa visita com o Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma das maiores, se não a maior, comunidade libanesa fora do Líbano no mundo. Como é que essa visita do Papa ao Líbano, essa escolha de primeiro destino, no caso o segundo, o primeiro foi a Turquia, se relaciona com a comunidade libanesa no Brasil? É uma relação muito importante, até porque você tem as conexões transnacionais entre Líbano e Brasil sendo alimentadas constantemente, sobretudo no contexto agora da globalização, né, e dessa proliferação de tecnologias de comunicação. Só para te dar um dado, né, tem um padre da paróquia São Chabel de Campinas que está no Líbano agora, e ele está transmitindo em tempo real, por exemplo, hoje o Papa ele teve em Aneia, que é onde tem o santuário do São Chabel, que é um santo muito importante, talvez um dos mais importantes do Líbano, né, maronita, né, que é uma das comunidades cristãs do Líbano, e a mais poderosa delas, e ele está fazendo toda essa comunicação, né, contando para os paroquianos, para o Brasil todo, nos seus canais e mídias digitais, aí passando essa coisa. Então você tem uma repercussão muito grande aqui entre as comunidades, né? Nas diversas cidades você tem, e digo mais, né, os maronitas, que são maioria também entre os descendentes libaneses aqui no Brasil, né, eles estão organizando toda essa visita do Papa, né, a comunidade mais importante agora, por exemplo, o Papa está lá, já deve ter saído, ele estava lá em Kirk, que é a sede do patriarcado maronita. Então, você tem essa comunicação, os canais do patriarcado, há uma repercussão aqui local, sem dúvida, entre os libaneses e cristãos, porque as primeiras gerações eram cristãs, os muçulmanos só chegaram no Brasil nas décadas posteriores. Professor, obrigada por ter conversado aqui com a gente sobre essa tão importante visita, colocando aqui o Brasil no meio disso tudo, como a Adri trouxe para a gente. Até a próxima, viu? Até a próxima, obrigada. Muito obrigado.